Pessoal, estamos aqui em mais um Vogelcast e dessa vez vamos falar de fatura de energia. Convidei para isso meus amigos professor Felipe Vasconcelos e meu amigo professor Hulk. Ele é magrinho assim, mas é o Hulk. E a gente vai falar de fatura de energia. Mas a gente vai falar de fatura de energia onde? No Brasil ou não? São em diversos lugares, né? Vamos falar de fatura de energia pelo mundo. E começando nossa jornada, a gente vai começar pelo Texas. Professor Felipe, como é que funciona a fatura de energia, o sistema de energia lá no Texas? Bom, Diogo, lá no Texas eu tenho que ver que o setor elétrico lá nos Estados Unidos ele é um bocado diferente em várias questões estruturais mesmo. Quem gerencia a energia é a ERCOT, e a gente até tem que é o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas. Então a ERCOT ela é responsável por fazer toda essa operação e até gerenciar a energia da população ali do estado. O Texas ele é bem interessante porque ele é um estado muito quente também, assim como a gente tem aqui várias regiões no Brasil e no Mato Grosso. Porém, eles têm as condições de intempéries, momentos do ano em que tem neve, momentos do ano em que cria um clima bem diferente. Lá nos Estados Unidos é muito predominante aquela rede aérea, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, mas em áreas urbanas tem uma parte mais mista. Um pedaço subterrâneo, um pedaço aéreo. Que os equipamentos, como os transformadores, eles são feitos para suportar calor extremo. Então, que bem mais aqui em Cuiabá. Quase Cuiabá. Lá, então, a gente tem essas características dos equipamentos e tudo isso vai influenciar na fatura de energia ali no cliente final, tá, Diogo? Beleza, nós estamos aqui com a fatura da For Change Energy. Professor Hulk, o que nós podemos falar dessa fatura aqui do Texas que vocês estão vendo em tela? Então, Diogo, olhando, né, analisando aí a fatura aí, a gente consegue ver que o consumo, né, é um consumo mensal de 1.269 kWh, né, com um valor aproximado, já convertido para reais, de 0,096 reais, ou seja, 9 centavos, quase 10 centavos por quilowatt-hora. E aí você vê também que tem uma cobrança de transmissão e distribuição, né, chamada TDU, que dá em torno de R$ 69 reais, mais uma carga base de R$ 4,95 reais. Então, somando tudo, você, né, arredonda aí, dá um total de 15 centavos por quilowatt-hora. Né? A tarifa lá é uma só, não tem mudança fora do pico. Ou seja, é monômia. Ela é monômia. Igual a nossa aqui no Brasil. Igual a nossa aqui no Brasil. Né? E o mercado lá é também desregulado, ou seja, você tem opção de escolher, né, qual o agente que... Fala de novo, o mercado é o quê? O mercado é desregulado, mas não é que é totalmente... Aliás, funciona melhor, né? Funciona melhor. Por ser desregulado, ele funciona melhor do que aqui, porque você tem a condição de escolher qual é a empresa que vai fornecer o serviço, né? Então, isso aí para o consumidor... Eu peço aqui, internet, de 1000 empresas, que eu quiser, nem aqui passa lá na porta, você vai lá e cabo é o mesmo. O cabo é o mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que agora ter essa tendência aqui no Brasil também, para dar essa maior liberdade ao consumidor. O pessoal me pergunta aí, tipo assim, se eu mudar de operador, eu tenho que trocar todos os fios, trocar todos os postes? Não precisa. Imagina que você tem TV a cabo, você tem um poste ali para cada operadora de TV a cabo, né? Não teria lugar para pôr poste, né? Entendeu? Pois é. Muito bem, então a gente vê que no Texas não há incentivo formal consolidado para geração distribuída, né? E lá funciona o programa de crédito dos federais fiscais, assim como aqui também temos o mesmo procedimento. Cara, muito interessante o Texas, né? Você vê que não é tão longe em termos de distância, mas sim, você vê que a realidade é totalmente oposta, né? E já que nós estamos falando, né, dos países de língua inglesa, vamos um pouco mais longe, vamos falar do Reino Unido, da Inglaterra. Don't let me down. Já dando um spoiler, me fala que tem um tal de pendrive lá, de energia elétrica, e como é que funciona isso, Felipe? É isso mesmo. Então, Diogo, eu tive a oportunidade de, em 2015, morar lá no Reino Unido,
E existem alguns bairros, principalmente aqueles bairros de mais baixa renda, em que a empresa ela acredita que aquela unidade consumidora ela pode ficar inadimplente por muitos meses. Então ela instala um medidor pré-pago. E esse medidor ele funciona com um equipamento que se assemelha a um pendrive, que você espeta numa porta USB, ele carrega quantos quilowatt-hora você comprou, e para você comprar mais, você vai numa banca, semelhante a uma banca de jornal, e aí me dá aí 50 libras de energia. A pessoa calcula lá e Mas isso carrega para todo pendrive. mundo é assim ou depende da região lá? Como que é? Depende da região e depende do medidor. É um medidor muito específico que eles usam em algumas regiões de interesse, em que eles acreditam que é uma região de risco de inadimplência. Entendi. Ou seja, não tem como o cara fazer o gato lá. Essa é a verdade. Dificulta bastante. Então, você que está fazendo gato aí, fique esperto. Vai chegar o medidor do pendrive e aí acabou, né? Acabou, aí não tem mais como correr. E me fala uma coisa, né? Você tá lá no meio da noite, lá com um frio violento, né? E aí você tá tomando um banho lá, acaba a luz porque você esqueceu de carregar o pendrive. Como é que faz? vida. Corre com o pendrive, corre com o pendrive, bota no bolso, vai na banca de jornal lá. Que bom que não é assim. A gente ainda tem uma opção lá, que no medidor você tem um botão de emergência. Então você aperta esse botão, ele dá uns créditos adicionais suficientes para você passar a noite, tomar seu banho, esquentar sua comida. No dia seguinte, quando você carrega o pendrive, ele desconta aquele crédito a mais que foi dado. Então é assim que funciona. Então não precisa ir de toalha lá na banca de jornal, comprar os créditos. Muito bacana essas curiosidades do Reino Unido. Vamos analisar agora uma fatura e ver um caso real? Aqui vocês estão vendo aqui uma fatura na tela. Professor Huck, o que a gente pode falar dessa fatura de energia do Reino Unido? Vamos lá então, Diogo. Ó. O consumo anual é um consumo anual, tá? É de 2.361,53 kWh. A fatura que a gente está vendo aqui mostra um pagamento mensal de 120 libras, né? Com custo total de 233 libras para um período de 4 meses, né? Então a tarifa é do tipo binômio, né? Então tem diferenciação porque você pode ter uma tarifa na hora do pico e fora do pico, né? Então você tem esses dois tipos de diferenciação na hora da tarifação, né? Então por isso que é binômio. Aí você pode inventar trinômio, quadrinômio, aí depende do, né? Mas bom, então eles têm esse fora do pico e no pico, que incentiva a pessoa a tentar deslocar o período de consumo. É até uma política importante, justamente porque a gente sabe que tem momentos que a demanda é muito maior. Por isso que o pessoal lava a roupa de noite, essas coisas aí. Você muda o costume, os hábitos. Isso a gente não está longe de acontecer aqui, não. Logo também a gente vai ver pessoas mudando o hábito. Aqui no Brasil, justamente para evitar até... A gente não trouxe, mas eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá e lá o pessoal lavava a roupa de noite. Sim, por causa justamente dessas condições diferenciadas. Ou também por outros motivos que... né? Mas são coisas que são peculiaridades dos locais, assim como a gente tinha falado do Texas, né? O mercado também é um mercado aberto, né? Permite também você fazer essa escolha aí de qual agente você vai usar, vai consumir energia, né? Assim como você teve aqui, né? A gente teve a oportunidade de mostrar aqui na tarifa do Texas, e a gente acha estranho isso aqui no Brasil, a gente poder escolher, né? Qual agente que eu vou comprar energia, né? Mas é uma coisa comum que a gente vê nos mercados. E uma coisa interessante, essa fatura está vindo gás junto, né? Essa é uma fatura, Diogo, que é uma fatura de serviço. Então você tem vários serviços aí concentrados numa única fatura, que é uma coisa também interessante, né? A energia ali, no caso, a gente tem costume só da energia já vim da concessionária na tomada, mas ali você engloba todo o sistema, desde o fornecimento de gás, né? O brasileiro não tem o hábito de ver um gás encanado, né? O gás vem no botijão. Só nos apartamentos. Só nos apartamentos. Mesmo assim essa coletividade de você ter energia e cobrar numa tarifa só, é uma coisa muito, muito típica dos países aí que tem várias fontes de energia, né? Fornecimento de energia, e aqui a gente não tem esse costume, né? Bom, então o mercado tem
a gente falou que é aberto, né? E você tem também esses incentivos de consumo fora do pico, como a gente tinha falado também. A geração lá tem, né, o esquema que chama esquema de tarifação para a geração distribuída, que foi encerrado em 2019, foi substituído pelo SEG, né, que é o Smart Export Guarantee, né, que garante o pagamento de energia excedente injetada na rede, né? Isso aí infere na medição líquida que a gente tem aqui no nosso país, onde o excedente gera créditos. A obrigatoriedade de inversores de instalações solares também é um ponto importante. No Brasil, embora a gente tenha tarifa branca para incentivar o consumo fora do pico, a flexibilidade e a abertura do mercado rentável são muito maiores. Muito bacana. O Felipe estava me dizendo, lá a rede é convencional, igual no Texas, ou é enterrada? Então, Diogo, lá o Reino Unido hoje eles já evoluíram bastante, inclusive até para colocar smart meters. Já lá, leis. Smart meter o quê? São os medidores inteligentes. Então, são medidores que são capazes de ler aquela medição e enviar esses dados já para o centro de operação e para o centro de controle. Ou seja, monitora tudo online. Não tem mais aquele negócio do carinha chegando lá de moto, fazer a leitura então, lá ainda não é 100%, mas eles já em 2024 eles já estavam com 80% coberto. E agora, no final de 2025, eles já tinham uma meta de cobertura. Aqui em Cuiabá, né, onde a gente está, sai o tiozinho na rua com aquele sol violento, aquela lupa quase cega o cara para ele ver, que é impossível ver. Então lá não tem esse negócio, é tudo online. Boa parte já está bem automatizada. E um outro ponto lá é que lá 80% do país é subterrâneo, 20% Então, principalmente aquelas regiões rurais, nessas regiões você vai ver mais rede aérea. Mas quando você vai para as grandes metrópoles, para as cidades, é muito comum ser tudo subterrâneo. Então, eu tive a oportunidade de morar lá em Manchester. Lá você não via rede aérea quase. Por todos os bairros que vão da Amazônia extremamente industrial, você não via. E isso, paisagisticamente, também traz um bem-estar. De você estar andando nas ruas, não estar vendo aquele monte de poste, fio, cabo, para todo lado. A confiabilidade do sistema é outra, né? Muito mais alta. Mais alta. Resistente às intempéries, resistente ao vandalismo. Eu digo que não tem árvore na rede, então, né, professor? Não, eu estou dizendo aqui, ó, a gente acha que a gente mora em lugar de alto padrão, e a primeira coisa que eu falo é que, olha, tem poste. Se tem poste, não é lugar de alto padrão. Né? É uma característica, né? É que lá tem um detalhe também, lá não tem árvore. Bom, viajando um pouco mais longe, vamos lá no Japão, professor. Vamos no Japão. No Japão. Então, aqui no Japão, o que a gente pode falar de como funciona a fatura de energia no Japão? Vou falar aí um pouquinho da rede japonesa, que ela é bem interessante. O Japão ele se destaca muito, principalmente depois daqueles aquelas tragédias, né? Fukushima. E a gente também teve aquele tsunami lá em 2011, que devastou todas as ilhas lá de Fukushima, toda a região no Japão. Então lá também é um país que tem muita rede subterrânea com esse objetivo, de se proteger contra essas enchentes, proteger contra terremoto, proteger contra esses tipos de eventos climáticos e que estão cada vez mais preocupantes. Uma outra característica do Japão é que eles têm uma rede elétrica extremamente inteligente. Então, teve um período que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um engenheiro que trabalhava nas concessionárias de energia lá de Fukushima. Ele veio pós o acidente fazer uma palestra aqui no Brasil. E ele mostrou para a gente como que a rede elétrica está automatizada e inteligente para se recompor numa falta. Então, aconteceu um evento, deu um curto-circuito, seja lá o que for, ele já tem todo um esquema de automatização para aquela rede se autorrestaurar, manter o máximo de clientes possível sem nenhum tipo de problema, para depois eles irem lá identificar em campo o que aconteceu e fazer aquela correção. E a gente viu isso desde Copa do Mundo, os costumes dos japoneses, né? Os estádios todos limpos. No final de um jogo de Copa do Mundo, aqui a gente está acostumado a ver o lixo ficando, e a cultura japonesa ela traz isso também para o setor elétrico, de eficiência, de robustez. E você tem que lembrar que o Japão também é um país extremamente eletrificado, onde a robótica, a automação, ela é muito presente, logo a energia elétrica ela não pode faltar.
E o Brasil, a gente tem características, principalmente aqui no nosso campo, que não pode faltar isso também. Faltar energia elétrica, o nosso campo está extremamente automatizado. E é fundamental ter energia e ter esses cuidados, aprender com as lições ali dos japoneses e trazer um pouco dessa cultura aí do setor para o Brasil. Acho que é fundamental. Bacana demais. Vamos ver uma fatura de lá, como funciona? Estou colocando aqui na tela para vocês uma fatura de energia. E você vê que ela é pequenininha, né, professor? Comparado com as outras, né? Ela é grande até. Passou, 2 folhas lá no Reino Unido. E essa fatura do Japão aí? O que não consegue falar dessa fatura do Japão? O japonês, além de ser elegante, ele é direto, né? Ele vai direto ao ponto, né? Então, é uma fatura da TEPCO. TEPCO é muito famosa, né? A Tokyo Electric Power Company. Ela teve muito trabalho naquela época do Fukushima, como o professor Felipe falou, né? E isso foi muito importante, teve um impacto da mudança até da matriz energética japonesa. No mundo inteiro teve esse deslocamento da matriz nuclear para outras fontes de energia, fora o crescimento da energia renovável, né? Mas vamos só observar aqui, né? Essa tem um consumo de 478 kW no período quase, né, um pouquinho mais de um mês, 32 dias. Aí a fatura está em iene e uma peculiaridade, o iene, 100 ienes é mais ou menos $1, né? Eles não têm o valor fracionário da moeda, não vai ter centavo de iene lá, né? Então a moeda tem o valor corrido, tá? Então aqui a gente tem, a fatura de 14.786 ienes, que, como eu falei, né, é quase pareado 100 ienes, $1. Então essa fatura aí em torno de $135, né? Ou mais ou menos R$500, R$550. Do mesma forma das outras tarifações, né, da Inglaterra, ela também tem uma cobrança no pico e fora do pico, né? Então também ela é binômio. E ela tem também 3 estágios, né? Já pode ver que tem 3 estágios aumentando para o patamar, que isso também é importante para você criar dependendo da situação, da disponibilidade da energia para o fornecimento para a população, você ter uma mudança de tarifação, como a gente tem também o sistema de bandeiras aqui no Brasil, né? Então aqui a gente tem os valores ali, né, alertados, os valores aí de 1.342 ienes para o estágio 1, 4.680 ienes para o estágio 2 e 5.343 ienes para o estágio 3. Então, como eu falei, não assustar com o valor alto do iene, porque o iene já é costume o valor dele ser um valor grande mesmo, né? Como eu falei para você, ele não tem centavos, né, o iene. Ele tem também o encargo encargo renovável de 1.386 ienes e um ajuste de combustível, né? Interessante isso aparecer na fatura também. Para distribuição distributiva, né, para geração distributiva, o Japão tem uma tarifa de alimentação, né, que eles chamam de feed-in tariff, né? E também existem programas específicos de subsídios, né, que é comum também em vários sistemas de tarifação pelo mundo ter também esse tipo de subsídio, né? Funciona igual aqui no Brasil, um subsídio para energia solar, para armazenamento, né? É costume em vários locais, Diogo, ter esse tipo de ajuda, né? O governo sempre tem um jeito de ajustar. Então, um comentário aí sobre isso. Isso aí foi muito comum na Europa, principalmente quando começou a energia solar. Porque essa tarifa de alimentação, você recebe mais pelo quilowatt-hora injetado do que pelo consumido. É como se você recebesse R$1,50 por 1 kWh e pagasse R$1,20. Não é 1 para 1 igual no Brasil, que é antigamente. Não é 1 para 1. Aqui o nosso é o sistema de compensação. Lá é o sistema de alimentação, tarifa de alimentação. Net meter. Aqui é o net metering, lá é o feed-in. E lá também é Mercado Livre, né? Lá também é Mercado Livre, o mercado já foi desregulado lá também. E lá, inclusive, já existem alguns programas de subsídio aí para armazenamento de energia. E a gente comparando essas tendências nos outros países, a gente vê que essa situação de Mercado Livre é o futuro, não é verdade? A gente espera que uma hora chegue aqui, né? Que tenha essa desregulação, né? E a gente possa ter a liberdade de poder escolher. Tem uma promessa de a partir de 2027 já ter o Mercado Livre no Brasil, né?
na verdade. Vamos aguardar aí, né? Que promessas são promessas, né? Temos que aguardar elas serem concluídas. Muito bacana. E chegamos aqui para ele, que é o país que eu mais gosto, nosso vizinho lá do Paraguai. O que a gente pode falar do Paraguai, gente? Além de Itaipu, que nós dividimos com eles aqui. Muito bem, Diogo. O Paraguai é nosso vizinho. A gente sabe que o Paraguai hoje tem principalmente uma empresa, que é a Ande. E a gente até tem aqui, eu tive até a oportunidade de visitar lá o Paraguai para poder ter reuniões. Você é bem viajado, hein, professor? Só um pouco. Ainda tenho pretensões de viajar mais. Tá? Mas lá na Ande, o Paraguai, a gente precisa entender que ele é um país de aproximadamente 6, 7 milhões de habitantes e que às vezes é menor do que vários estados nossos, né? O tamanho do Rio de Janeiro, menor que São Paulo. E aí a gente está falando de um país inteiro sobre essa dinâmica. Sim. E o Paraguai hoje tem Itaipu, e Itaipu é dividida, ela é uma usina binacional, metade do Brasil, metade do Paraguai, e o Paraguai não usa essa metade. Exatamente. Ele usa uma parcela relativamente pequena e vende esse excedente de energia para o Brasil. Exatamente. Então hoje, boa parte da receita do setor elétrico do Paraguai é decorrente de Itaipu. E isso joga o preço da energia dele para um preço muito competitivo. A gente está falando de valores de 10 vezes menos. Enquanto que os Estados Unidos está ali mais ou menos 5,5 vezes, o Japão uns 20% a 30% menos, o Reino Unido similar ao Brasil. O Paraguai é 10 vezes menos o custo de energia. Então, Itaipu tem uma grande responsabilidade. Só para aproveitar um gancho do professor Felipe, por causa dessa tarifa muito baixa, isso está incentivando alguns mercados internacionais a industrialização do Paraguai. Não, mas não é só isso, porque a IA, com grande consumo de energia, muitas empresas nesse setor estão querendo implantar data centers no Paraguai. Né? Então, eu já vi de Bitcoin. Mas agora vem aí todo esse pessoal da Meta, da XAI, todo mundo agora está interessado no Paraguai por causa dessa tarifa muito baixa. Então isso aí realmente é um mercado que está atraindo esse tipo de serviço, que a gente está vendo que a demanda está sendo muito alta, né? E a gente tem que pensar também aqui, a nível de Brasil, tentar atrair esses players aí novos, dessa nova tendência aí, que é os data centers, que consomem muita energia mesmo e precisam, claro, de serem viáveis, é a coisa que a gente está precisando dar incentivo aí, né? Vamos analisar uma fatura de lá? Vamos ver? Vou colocar aqui na tela para vocês uma fatura do nosso amado Paraguai. Então, professor, como funciona essa fatura do Paraguai? Então, o primeiro impacto que a gente vê aí, Diogo, que é muito barato, né, as tarifas, né, mas não tem um mercado livre consolidado, né, como no Texas e no Reino Unido. Então é um mercado regular, né? Tem aqui. Essa Ande aí domina por lá, né? Muito parecido com o que a gente tem aqui, né? Então a gente não tem também incentivo para geração distribuída, né, que ainda é muito pouco no país, mas como eu falei, com a vinda dos mercados aí dos data centers, isso deve mudar drasticamente nos próximos anos, se isso realmente vir acontecer, né? Com relação ao Brasil, né? Com relação ao Brasil, através de Itaipu, a gente vê que por causa dessa acordo que ainda tem, né, entre o Brasil e o Paraguai, basicamente, enquanto estiver sendo mantido esse acordo, o Paraguai vai ser um país com alta capacidade de fornecer energia para o pífio consumo que eles ainda têm ali como país mesmo. Então, a energia lá que não é utilizada, ela volta aqui para nós, é vendida para o Brasil, né, que tem uma retrocompensação aí, né? E as tarifas lá são impactadas ali com uma matriz mais diversificada, em que tem encargos setoriais e custos de transmissão e distribuição mais elevados, né, em comparação aqui com o Brasil. Então, nessa fatura do Paraguai, hoje, 312 mil guaranis que a gente está vendo na tela aqui,
Quanto que ela vale em reais? Ó, Diogo, vou te falar, isso aí hoje tá valendo uns R$238 aí aproximadamente. Só isso? Só isso. Rapaz, Muito eu vou pouco. mandar pra lá, hein? É muito pouco. Bom, pessoal, é isso. Analisamos aqui as faturas do Texas, Reino Unido, Japão E Paraguai. e o Paraguai. Qual país você mais gostou? Comente abaixo. Se esse vídeo bater 1000 visualizações, faremos a parte 2 desse vídeo, que estaremos a nossa Rússia. Temos várias curiosidades para falar da Rússia aí. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdo como esse. Beleza? Valeu!